Pessoalmente, eu entendi muito cedinho no meu olhar da fé que para eu entender, por exemplo, o que o Velho Testamento, com seus diversos autores diferentes, escritos, textos e livros escritos em momentos históricos diferentes, com coisas que são em si mesmas totalmente diferentes do que Jesus ensina e recomenda nos evangelhos, ensinou na sua vida. E do que eu mesmo, como ser humano, já influenciado pela sociedade judaico-cristã e pela consciência de direitos humanos que nasceu da sociedade judaico-cristã no ocidente da Terra e se espalhou pelo globo, a partir desse olhar eu também tenho uma dificuldade imensa com o Velho Testamento. Ora, quando eu me converti, eu já vinha de uma história de catequese cristã na minha vida desde o nascimento. Eu fui batizado católico e fui batizado protestante na infância. Fui crismado católico e fiz profissão de fé protestante na infância até que meu pai entendesse pela leitura os evangelhos e se tornasse discípulo de Jesus Cristo e compreendesse o significado eterno de Cristo Jesus, que foi algo imediato na vida dele. Eu só vinha ter esse encontro pessoal 5 anos depois do meu pai. Mas aconteceu comigo na esteira da percepção do meu pai, é óbvio. E nessa esteira houve os agregamentos de percepção imediata que me foram particulares naquele sentido. E para mim a mais importante, a mais particular de todas, que tem um significado extraordinário para que você compreenda na Escritura, seja ela do Velho Testamento ou essa que a gente chama de Novo Testamento, que são esses textos agregados aos textos dos judeus, para que essa compreensão não seja pervertida, para que o Velho Testamento não corrompa o Novo, para que o primitivismo não destrua a amplidão da revelação final, para que a idade da pedra não se sobreponha à idade de todas as eras e eras pelos séculos dos séculos. Amém. Porque é isso que se diz acerca de Jesus e depois de Jesus, para que as consciências dos Flintstones não venham destruir a sublimidade da Nova Jerusalém na minha percepção. Eu entendi desde sempre que Jesus tinha que ser essa chave de interpretação. Chave interpretativa para eu ler, para eu compreender. O que significa isso? Significa, em primeiro lugar, que você precisa ler muitas vezes os 4 evangelhos. Muitas vezes. Só isto, sem nenhuma necessidade de orientação. É ler como quem lê o diário de um banana. Pelo amor de Deus, faça simples assim. Lê um livro. Não é a cabala, não há códigos secretos, não há esquina de iluminados, qualquer um pode ler. Se for de Deus, não pode ter segredinhos escondidos. É a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina a todo homem. Basta ler. A fé vem pelo ouvir, vem pelo entender, vem pelo se expor à palavra de Deus, à narrativa da verdade, à indução da verdade, ao choque da verdade. E eu encontro isso na simplicidade de Jesus, lendo os 4 evangelhos. À medida em que eu vou lendo, eu tenho que ir percebendo as seguintes coisas. Como é que Jesus tratava o Pai? O meu modo de tratar
tratar o Pai tem que ser diferente do modo de Jesus tratar o Pai? Ou quando Jesus tratava ao Pai, ele estava me ensinando a também ser filho e tratar o Pai do mesmo modo? Ora, se ele é o primogênito entre muitos irmãos, ele está me ensinando a tratar meu Pai do mesmo modo. E a ter com o Pai Celeste a mesma intimidade de painho que ele teve e me convida a ter também. Então olhe para ver como Jesus trata o Pai e você vai aprender a se relacionar com Deus. Olhe e veja como Jesus trata os humanos, os judeus, os não judeus, os que têm pedigree de religião, os que não sabem de nada. Observe isso. E você vai aprender a lidar com os diferentes. Olhe e enxergue o modo como Jesus lia as Escrituras. Ele as lia tendo-se como chave interpretativa da Escritura. Por isso é que ele diz: hoje se cumpriu a palavra que acabais de ouvir. Com isso ele não estava se referindo a um ato profético, de um instante profético. Ele estava falando da inauguração de uma era. Hoje se cumpriu. Aí eu vou vendo o modo como ele lia a Escritura e vou vendo que ele tem nele mesmo a convergência absoluta. As Escrituras estão presentes para servirem os homens, mostrando a trilha, as impressões digitais, as pegadas de Cristo Jesus até a encarnação em Jesus Cristo. Aí você então começa a ver que eu entendo Deus a partir do modo como Jesus tratava o Pai. Eu entendo o mundo, o próximo, as relações, a partir do modo plural, descomplexificado e despreconceitualizado com o qual Jesus tratava e acolhia os humanos e celebrava a graça de Deus no outro, até no mais estranho e diferente, e estranho aos filhos de Israel contemporâneos de Jesus. Aí eu aprendo, começo a aprender, vou me descomplicando para a existência, vou sendo exorcizado de trilhões e trilhões e trilhões de informações falsificadas dentro de mim e que precisam ser purgadas. Começo a entender o significado simples de todas as coisas e com ele eu vou aprendendo. Vou aprendendo como se lida com as mulheres. Veja, o Jesus que nunca foi casado, como era de uma conjugalidade terna no trato com a figura feminina, na fraternidade dele com as mulheres nos evangelhos. Ali eu aprendo a tratar com a minha mãe, da minha mãe que já foi, tratar das minhas irmãs, das minhas amigas, sobretudo, a tratar da minha mulher, a criar as minhas filhas. Quando eu chego e vou olhando para os evangelhos e vendo os tratos de Jesus, eu observo a isenção política dele. Como ele tem opinião. Ele acha que Herodes era uma raposa. O Império Romano, na sua estrutura em si, jazia no maligno. Ele tem as suas opiniões, mas ele não faz delas bandeiras prioritárias, nem sobreexcelentes, nem as mais erguidas, não. Isso vaza dos gestos e nos gestos de bendita anarquia dele. Posição política dele imediata em Israel está explicitada, o que ele pensa de Herodes, essa raposa. Das autoridades do templo, ai de vós. Aquela fala é eternamente espiritual, mas é imediatamente política aos sentidos dos que estavam ouvindo no templo.
Você olha para ele e vê que ele não se furta em tomar posições. Ele nunca está em cima do muro. E se o conflito ou o embate, a questão não interessa a ele no momento, ele levanta e vai. Ele não está existindo para prestar contas de nada a ninguém, nem para atender demandas de nenhuma necessidade caprichosa. Ele segue a trilha simples do caminho estreito. Aí você diz, e Jesus andou no caminho estreito? É claro. Ele jamais falaria de tal caminho se não fosse o caminho da jornada após ele. O caminho estreito é aquele que tem na boca de Jesus o seguinte chamado e o seguinte convite. Quanto a ti, vem e segue-me. No nosso próximo encontro, eu quero continuar falando sobre o que você encontra em Jesus que não pode faltar nem em mim, nem em você. Até lá, então.